Por que o cabelo fica branco? Por conta da perda de pigmentação natural do fio. Isso acontece por conta da melanina que deixa de ser produzida, ou seja, os melanócitos, que são as células que dão a cor da pele e do nosso cabelo, ele tem uma queda, principalmente em pessoas que têm o tom de pele clara. Ou seja, a produção de melanina dessas pessoas já é muito baixa, então elas têm uma predisposição maior a terem fios brancos mais cedo. Os fios brancos, eles são mais espessos e porosos e dificilmente terão o seu fio homogêneo como antes. Opa! Aqui é Elaine Carneiro e hoje eu vou falar sobre o encanecimento do cabelo, o mais conhecido cabelo branco. Fica comigo até o final desse vídeo e você saberá tudo sobre o cabelo branco. Darei dicas de cuidados e muito mais. Aproveita, clica no botão inscreva-se aqui abaixo, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos diariamente. Então, os cabelos brancos parecem ser um mistério para algumas pessoas. Isso porque eles não têm idade para aparecer. Independente se é jovem ou se já é de idade, eles tendem sim a nascer. Inclusive, as pessoas de pele clara, eles predispõem a terem cabelo branco mais cedo por conta do tom da pele. Então, a falta da melanina, você já percebe por aí, que as pessoas de pele clara têm uma quantidade de melanina menor do que as morenas. E isso faz com que o aparecimento aconteça mais cedo. E o cabelo branco, por ele não ser fácil de lidar no dia a dia, a gente vem recebendo pessoas com uma intensidade maior, porque vem o estresse, vem a correria do dia a dia e tem os fatores genéticos também. E aqui, falando sobre eles, me veio à memória um fato que aconteceu comigo há 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a minha carreira como cabeleireira. Assim que eu montei meu espaço, meu primeiro espaço, eu recebi uma cliente e com pouca experiência, mas mesmo assim já atuando, eu era nova, eu tinha apenas 18 anos quando eu iniciei. Ela queria cobrir os cabelos brancos. E assim eu tinha uma leve noção do que era base e do que era nuance. Mas eu fui e pintei. Menina, ela teve que voltar mais 2 vezes, porque na primeira não cobriu, na segunda também não. E na terceira a gente conseguiu fazer uma cobertura assim. Isso porque eu fui já pesquisando e sentindo que eu tinha assim uma necessidade maior de aprimorar meus conhecimentos. E aí foi quando eu decidi fazer um curso de colorimetria, que eu já havia visto no primeiro curso, mas aí eu fiz mais um e aprendi muito sobre a estrela de Oswald. E depois, com o passar do tempo, eu preferi estudar o que é o cabelo branco, porque lá naquele momento, quando eu recebi a minha primeira cliente, basicamente uma das primeiras, que eu percebi um erro, eu disse, não, isso aqui tá faltando alguma coisa. E aí foi estudando que eu percebi outras necessidades dentro do cabelo branco, que é o que eu vou falar daqui pra frente. E eu quero deixar bem claro aqui pra você que todo mundo tem dificuldade no início e que é comum isso acontecer, mas que não desista. E se você tá iniciando, fique atenta que eu vou estar te dando dicas aqui sobre como você deve lidar com o cabelo branco. E pra você que já tem um certo tempo com o salão ou até mesmo trabalha em uma clínica de terapia capilar, fique atenta porque tem coisas que nem sempre a gente tem vivido e que eu também vou falar. Então, o conhecimento, ele nunca é demais. E dito tudo isso, eu vou falar agora que mediante os meus estudos eu me aprofundei mesmo, eu caí de cabeça, depois de todas essas experiências que foram acontecendo no meu próprio espaço, eu fui descobrindo que os fios brancos, eles são mais secos por falta de nutrientes. Então, eu parei e analisei. Será que aquele cabelo, aquela cliente, quando eu fiz, ele tinha realmente todo o nutriente que precisava para receber a coloração?
Então, pra gente descobrir de fato quando o cabelo tá necessitado de um nutriente, o que a gente faz? Um teste, né? Um teste pra gente saber como é que o cabelo tá. Aquele teste do copo, ele é um teste simples e que a gente consegue ver se o cabelo ele tá ou não precisando de nutrientes. E aí, a falta de nutrientes, de hidratação ou até mesmo alimentar causa a despigmentação, faz com que a coloração não fixe. Então aí eu fui parando para analisar. Ó, eu já tô entendendo o que é a estrela de Oswald. Eu já fiz experimentos com diversas colorações e nada tá dando certo. Com certeza vai ser isso. Aí foi que eu fiz, resolvi preparar o cabelo antes mesmo de fazer a coloração, tanto com tonalizante como com tintura permanente. Então, quando você prepara, você está devolvendo os nutrientes que o cabelo precisa para receber aquela coloração. Descobri também que ele não é cinza, ele não tem pigmento. Ou seja, quando ele perde toda a melanina, o tom que aparentemente a gente vê cinza, não é que ele é cinza. Ele é porque ele não tem mesmo nenhum pigmento. Então, o fato de não ter faz com que as colorações modifiquem seu tom. Ou seja, quando colocamos um determinado tom que ele não fica o esperado, é porque aquele pigmento não se adequou à cor que o cabelo está, ou seja, ao pigmento. E por isso tem uma certa dificuldade. Então, por isso que existem os nuances. Ou até mesmo a base pura quando a gente vai aplicar, que lá na frente eu vou explicar. Uma parte do cabelo branco, ela fica amarela. É um mistério, porque o cabelo branco, até mesmo numa escova comum, você percebe que ele muda a cor. Aí eu ficava curiosa, meu Deus, o que é que acontece que o cabelo fica branco? Aí eu fui parar para estudar, intensifiquei mesmo os meus estudos e percebi que além da escova comum, a progressiva, quando a gente faz a chapinha repetida, muda. E também quando o cabelo acaba de colorir, se você jogar alta temperatura, ele muda. Ele fica mais amarelo, ou seja, acontece o desbotamento. E isso nada mais é do que a queratina em exposição, porque o nosso cabelo dentro do córtex existe a queratina. E aí quando ele fica branco, quando a melanina vai tudo embora, o que é que acontece? Aquela queratina exposta tende a ficar amarela. Isso com os raios solares, com as altas temperaturas. E aí foi que eu vim entender porque ele ficava branco. E pra gente tirar o amarelo, pra gente repor, né, aquela queratina, a gente consegue fazer na reconstrução. Quando você reconstrói, você acaba eliminando todo o amarelinho, porque você devolveu a queratina. Você recobriu a queratina, você tá ali fortalecendo ela. E aí, eu descobri também quais são as principais causas, que é o que mais assusta. Por quê? Muita gente falava, hereditariedade não é, porque meu pai não tem e eu vim ter agora. Então, aí a gente fica, se não é hereditariedade, o que pode ser? Aí eu descobri que também é por fator hereditário, mas uma das principais causas é o estresse. Porque não precisa você ter idade, é como eu falei, uma idade já acima. Pessoas novas, elas têm sim o cabelo branco, e é tanto por estresse, como também por má alimentação. Então você acaba criando um ciclo que não faz bem, que você mesmo, com sua imunidade baixa, acomete a um estresse maior e você acaba adquirindo o cabelo branco mais cedo. Descobri também uma ótima dica para a coloração. De que forma você deve utilizar essa maravilhosa dica? Quando você recebe sua cliente, você vai perceber a quantidade de cabelos brancos. A que você já tem, você passa a perceber também, se possível você muda. Então, por exemplo, um cabelo que só tem 40% de cabelo branco, não faça o uso da tintura permanente. Opte pelo tonalizante. Mesmo ele eliminando com poucas lavagens. Isso significa que você não vai sobrecarregar o cabelo da cliente tão cedo. E se ela tem de
50% a 70%, aí você já muda. Você coloca a tintura permanente. Por quê? Porque ela dura mais tempo. Então, quando o cabelo tem mais, compensa mesmo a gente fazer o uso da tintura permanente. Mas se ele tem menos, faça o do tonalizante, para não criar o ciclo vicioso naquela cliente. Isso porque quando você faz a sobrecarga, o cabelo ele já não tem nutrientes, né, por natureza. Já é perdido ali na perda de melanina, então a gente acaba piorando a situação daquele cabelo. Então, para você fortalecer e para ele fixar melhor, faça dessa forma, viu? Se você já tem alguma cliente que faz o uso da permanente, mas que ela é nova, ela não tem tantos fios, melhor voltar para o tonalizante. E aí, a questão das luzes. Luzes em cabelo branco é bem melhor. Por quê? Ah, mas as luzes é com pó descolorante. Beleza. Ela é com pó descolorante, porém, se você fizer em menos tempo no ano, se você optar por pintar 2 vezes no ano, é bem melhor, porque ali você vai escolher um tom bem parecido com o branco, com os grisalhos, e vai confundir. Então, não vai haver também um choque de químicas, principalmente as que fazem o uso de outras, como por exemplo a progressiva. Então você não vai fazer sobrecarga. A diferença das luzes para coloração permanente e tonalizante é a questão do tempo, né? Tudo é química, mas se você faz com espaçamento de tempo maior, acaba sendo mais saudável para o cabelo. Então eu prefiro optar, se ela tem também, que a gente tem que levar em consideração a questão do tom da pele. Se ela é um cliente morena e não vai ficar legal de luzes, se ela também não tiver com vontade, aí você vai sim optar pela tintura permanente. Mas se não, as luzes é uma boa ideia. E aí nós temos também a relação do brilho dos grisalhos, que eles praticamente não têm brilho. É bem comparado ao cabelo loiro, que pra gente ver brilho dá muito trabalho, a gente precisa trabalhar muito em relação às hidratações. Então, para intensificar, o indicado é nutrição, hidratação e reconstrução. Por quê? Porque dessa forma você vai devolver o brilho. Porque aquele cabelo que ele perdeu nutrientes, que a queratina dele está exposta, quando você faz um tratamento de cronograma, você acaba fortalecendo a fibra e devolve o brilho. Automaticamente devolve. Inclusive, a questão da umectação também é muito importante fazer. Então, você conscientizar sua cliente de que, além do cronograma, você pode incluir uma umectação, é uma boa ideia. E aí nós temos também os cabelos brancos rebeldes. Eles são, sim, rebeldes. Por quê? Porque toda a sua textura, ela é mudada no decorrer do tempo. É o que eu sempre digo, a falta do nutriente faz com que ele não fique aquele cabelo, mesmo que liso, ele não consegue ficar retinho, ele cria umas ondulações. Tudo isso é por falta da melanina mesmo. Porque a melanina é a vida. Então, se não tem vida, não tem como ele ter uma boa resposta em relação à nutrição. E aí, também temos o como fazer a tintura durar mais, que é basicamente em relação ao brilho. Quando a gente vai trabalhar em relação à tintura, a gente prepara o cabelo. De que forma? Antes mesmo de você fazer a aplicação, porque tem gente que tem hábito de pintar e não hidratar. E tem pessoas que só querem hidratar depois da coloração. Então, o importante para você fazer durar mais, é hidratar esse cabelo, preparar antes de aplicar a coloração, independente se é tonalizante ou se é permanente. Prepare o cabelo, hidrate, cuide dele, para você ver resposta. Dessa forma, a coloração ela vai durar muito mais tempo, certo? Ah, tem uma outra questão também que eu não coloquei aqui, mas que tem muito a ver. Cabelos com queda, eles podem ser pintados? Com certeza. Não tem nada a ver. O que você vai pintar aqui fora não tem nada a ver com o fisiológico de dentro, certo? Então, pode pintar tranquilamente. E aí, nós temos também outros itens aqui. A melhor cor para os grisalhos, que é uma situação que pega toda a cabeleireira, né? Que tem gente que não gosta do tom nuance, da base com nuance, que são aqueles reflexos. Tem gente que já gosta de fechar.
Dessa forma é mais fácil, porque você vai usar os tons de base. E aí eu vou falar aqui agora em relação à estrela de Oswald, que foi a melhor forma que eu fiz para aprender. E na prática, no dia a dia, não precisar eu correr lá na tabela pegar para olhar, eu vou mostrar para vocês. É necessário usar uma coloração de bases e se quiser colocar o nuance, mas isso é opcional. Quando eu digo opcional, é porque tem pessoas que gostam do nuance e tem pessoas que não. Então, para cada cabelo que está de 30 a 50% dos fios, a gente coloca 1/4 da base para 3/4 da tinta de nuance. Então, quando a gente faz dessa forma, com a quantidade menor de fios, a gente consegue não fechar tanto o tom. A gente consegue equilibrar. E para os cabelos que estão de 50 a 70, a medida é metade de cada. Então, você coloca metade de base e metade do nuance, que vai depender muito do tom que sua cliente quer fazer o uso. E aí, qual foi a melhor maneira que eu encontrei para memorizar a estrela de Oswald, as cores? Porque a gente vê os dois tons, né, nela, que não é difícil. Eu vou deixar a estrela aqui para vocês entenderem, mas essa foi a melhor forma que eu encontrei. Nas cores de base, eu coloquei de 1 a 10, né? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 e 10.0. Então, dessa forma, de 1 a 10, sendo que, se você parar para observar, tem um pontinho em todas. Isso aqui faz parte das cores de base. Então, sempre que você for fazer, se você é iniciante e você for fazer a coloração, aí você pensa, que cor de base eu posso usar? Depende muito do tom do cabelo dela também. Digamos que ela tenha o cabelo no tom 5. Então, qual é o melhor tom de base que você vai usar? O próprio tom 5. Porque a base, se ela quiser com nuance, você usa a base de 5 e escolhe um nuance de acordo com o tom que ela deseja ficar no final. Ou seja, se ela quer um tom douradinho, a gente vai usar o tom 3, porque ele tá na fase amarelinha. Então, a fase amarelinha, a gente vai pegar e misturar com a base 5 e vai fazer um 5.3. Dessa forma, a gente consegue criar o tom de base com a nuance, né? Pra não ficar aquele tom tão fechado. Nas cores de nuance, como foi que eu fiz pra ficar melhor de compreensão? Todas as cores, elas têm um pontinho antes do número. Então, eu coloco o ponto, né? Que são de 1 a 7. O ponto e o número, o ponto e o número. Dessa forma, você consegue memorizar rápido e consegue fazer de acordo com a vontade da sua cliente. Então, se eu quero, por exemplo, um 7, o cabelo dela é 7, mas aí eu quero um nuance marronzinho pro chocolate. Aí eu vou lá e escolho o tom 4 de nuance. Então, eu faço um 7.4 com facilidade. Então, todo tom de base, ele é escolhido de acordo com o tom natural do cabelo da cliente. Então, não tem dificuldade. Se ela tem um tom preto, né, que é o nosso primeiro tom da tabela. Se ela tem o tom 1.0 preto e você vai no tom de base e coloca 6, você não vai ter cobertura dos fios. Porque o tom de base dela não era 6. O cabelo dela não vai ser coberto, porque você precisava colocar o mesmo tom do cabelo natural dela. Do mesmo jeito acontece se ela tiver, por exemplo, um tom 8, né, uma loira natural, que existem as loiras naturais. Se você pegar o 8 e colocar um tom de base 1, você vai ter o que de resultado? Nada. Você só vai chocar de cores ali e vai criar um transtorno, porque o tom 1 é muito complicado de ser tirado. Então, dificilmente a gente encontra pessoas com esse tom 1, mas acontece, né? Em 1000 a gente tira 1% aí de pessoas com esse tom de cabelo. Mas é super fácil. Hoje a maioria das clientes que eu tenho encontrado são de base do 4 a 8. Não é difícil. Então, essa mistura acaba ficando mais fácil quando você faz dessa forma. A tabela de Oswald, ela não é difícil, mas o cabelo branco, ele é sim um pouquinho complicado, porque cada um tem um biotipo diferente.
E tem tons que confundem a cabeça da gente. Tem tons, por exemplo, 7, que parece ser 6. E aí, quando você faz a troca por um número apenas, você deixa de fazer a cobertura naquele cabelo branco. Então, a confusão maior é só essa. Mas se você tiver uma percepção rápida e se você quiser também fazer um teste de mecha, eu acho excelente. Pra mim, é a melhor opção. Mesmo você tendo pouco tempo, porque eu sei que a vida de cabeleireira ela é corrida, mas se você trabalhar dessa forma, você vai conseguir manter sua cliente sempre ao seu lado. E em relação a cliente não querer nada disso que eu falei e resolver aderir os brancos, você vai perder a cliente? Não vai. Por quê? Porque nesse vídeo eu estou te falando qual é a melhor forma de você conseguir manter sua cliente lá no seu espaço. Você aprendeu aqui a montar um cronograma, você consegue montar cronograma, porque o cabelo branco, ele é um cabelo como qualquer outro. Só que ele precisa de uma atenção maior, porque ele é um cabelo que é totalmente sem nutrição. Então a cliente, quando ela resolve aderir, ela não vai se afastar. O que é que você vai conversar com ela? O seu cabelo, você resolveu aderir, mas ele precisa de alguns nutrientes. Quando o cabelo tá ficando branco, você percebe que não tem mais aquele nascimento de antes. O cabelo, ele vai diminuindo o volume, então até a queda intensifica mais, porque ele não tem realmente nutriente nenhum. A vida dele é na melanina que se foi. Então, qual é a melhor opção? Se ela resolveu não pintar mais, aderir, pronto, vamos criar os protocolos, os cronogramas aqui, da melhor forma para você ter sempre seu cabelo bonito e saudável. E também até para devolver o brilho, porque o cabelo branco, se ele não tem brilho, ele amarela, né? Que aí a gente coloca a queratina em exposição. Então a melhor forma é essa, é você aprender a lidar com ele, porque o cabelo branco realmente ele precisa de uma atenção especial. E é isso, nosso vídeo, ele fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Foi criado esse conteúdo exclusivamente para todas as cabeleireiras que precisam ficar sabendo dessas informações, porque no dia a dia eu sei que é complicado a gente parar para estudar, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer você clarear, né? Enxergar de outra forma e dar uma atenção maior. E vai uma outra dica, que recapitulando lá atrás em relação ao brilho e a cor, a gente pode também usar as matizadoras. Isso mesmo, todo cabelo loiro usa matizadora, você pode fazer a intensificação de cor com elas. E é isso. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, clica aqui no vermelhinho, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Aqui na descrição abaixo vai estar também o meu link do canal do Telegram. Aproveita, participe e fique atenta com todos os conteúdos diariamente. Até breve!